Podemos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Inicialmente, eu quero dar as boas-vindas aos novos membros, o Andréia e o Ricardo, que vêm participar conosco, o Medalino, o Paulo, né? E eu pergunto à secretária se temos quórum. Sim, temos quórum. Então, vamos dar início à 29ª reunião pública da Câmara de Julgamento da GR, sessão ordinária do ano 2022, 28/7/2021, às 14 horas. Eu peço à secretária para colocar em pauta o primeiro item da ordem do dia. É o item 2, apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Idalino Serra Hortêncio. É o processo 2022, final 31/19. Com a palavra, o membro Idalino para fazer o seu relato e voto. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Meu relato 83/2022, relativo ao processo final 31/19 da primeira classe transporte limitado em meio. Trata o processo de auto-infração. Trata o processo de auto-infração 41.312, lavrado em nome da empresa primeira classe transporte limitado em ME, com base no inciso 3 do artigo 78 da Resolução Normativa 0105/2017-CE. Consta dos autos que a empresa realizava o transporte municipal de passageiro na modalidade de fretamento escolar no trajeto Santa Helena de Goiás, Rio de Goiás, sem a devida autorização da AGE. O delito placa KW5D43 está corretamente identificado no relatório substanciado, anexo à audição 41.302. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 476/2022 e a R recebida em 7/6/2022. Notificada, a empresa apresentou tempestivamente sua defesa, que passa a ser parte integrante deste ato. Em resumo, alega em sua defesa: 1. Entende que a alteração é nulo por inobservância do requisito formal inerente ao dispositivo do artigo 80 da Resolução 297/2007, CG, da seguinte forma, abre aspas. Artigo 80. A alteração deverá conter, sob pena de nulidade, os seguintes elementos básicos. 7. A assinatura do ocorrente com a sua qualificação, fecha aspas. 2. Alega falta de assinatura fiscal e sua qualificação. 3. Quanto ao mérito, informa que, abre aspas, ao contrário do que foi descrito na autuação, a empresa notificada detinha licença 127384 para realizar a referida viagem, com validade até 30/6/2022, fecha aspas, grifo nosso. 4. Acrescenta ainda que, abre aspas, verifica-se ainda que, da licença solicitada para o período de maio e junho, incluía autorização para o dia 19/5, dia em que a empresa foi autuada indevidamente, fecha aspas, grifo nosso. 5. Ao final, requer o cancelamento do auto-infração. Em síntese, é o relatório. Inicialmente, verifique que a defesa, atende os requisitos básicos dessa forma, deve ser conhecida. O movimento apresentado, artigo de defesa, qual seja a autorização para a realização da viagem atende das formalidades legais. Dessa forma, o ato infracional fica descaracterizado e efetivamente comprovada a sua ineficácia. Quanto ao auto-infração 41.312, que foi lavrado não conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Considerando que consta os autos que existe razão de ordem legal para anular o ato infração 41.312, pois ao ser lavrado não atendeu às formalidades legais e que autuada por os provas documentos para desconstituí-lo, voto pela sua anulação. Nossa, você está mudo. Feito o relato e voto do membro Idalino, o processo está aberto para a manifestação dos demais membros da Câmara. Como ninguém se manifestou, eu vou fazer inicialmente o meu voto e depois, se alguém quiser manifestar, a palavra está aberta. Só vou fazer uma observação aqui, que o áudio do Idalino está muito ruim. Escutei muito embaraçado, teve muitas falhas para escutar o que ele falou. Muita dificuldade para escutar. Mas depois você, Silvano, estou escutando muito bem. Perfeito. Processo número 2022, final 31/19, auto-infração 41.312. Trata o processo do auto-infração número 41.312,
lavrado em nome da empresa Primeira Classe Transportes Limitada, com base no inciso 3 do artigo 78 da Resolução Normativa número 075/2017-CR, por executar o serviço de fretamento sem prévia autorização, na modalidade fretamento escolar, no trajeto de Santa Helena para Rio Verde. A empresa foi autuada na GO 210 e o veículo de placa KQW5D43 está corretamente identificado no auto de infração número 41312, inclusive com sua foto. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 476/2022, IAR recebida em 7/6/2022. Notificada, apresentou sua defesa, que entendo ser tempestiva em decorrência de que não é possível identificar nos autos a data exata do seu recebimento pela GR. O referido documento passa a fazer parte integrante deste ato. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório número 83/2022. Em síntese, ao relatório. Conheço da defesa porque presente os requisitos para sua admissibilidade e entendo-a pertinente, com a ressalva de que não foi protocolada nos termos do que dispõe a resolução normativa número 191/2022. A empresa, ao ser autuada em 19/5/2022, às 17h57, tinha autorização para realizar o serviço de fretamento na modalidade de transporte escolar, consoante se vê na licença número 127.384, expedida pela GR. Desta forma, entendo que o auto de infração número 41.312 deve ser anulado em decorrência de que carece de embasamento legal. Esta decisão é amparada no que dispõe o artigo 53 da Lei Estadual nº 3.800/2001, que regula o processo administrativo no âmbito do Estado de Goiás, em consonância com a súmula 346 e 473 do STF, que preceituam que, abre aspas, a administração pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, fecha aspas. Que a adoção deste ato, no presente caso, no meu entendimento, se impõe ante o princípio da razoabilidade, abre aspas, que é uma diretriz do senso comum, ou mais exatamente do bom senso aplicado ao direito, fecha aspas. Este entendimento, se for referendado pelo plenário da Câmara de Julgamento, deverá ser submetido ao reexame do Conselho Regulador, nos termos do que dispõe o parágrafo 8º do artigo 19 da Lei 13.569 de 1999 e o artigo 34 do Decreto número 9.533/2015. Voto. Considerando que consta dos autos e que existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 41.312, pois ao ser lavrado não atendeu às formalidades legais e que a autuada trouxe prova ou documento para desconstruí-lo, voto pela sua anulação. O processo continua em aberto para manifestação dos demais membros, se assim o entenderem. No momento da autuação, ele não estava com licença, foi isso? Não, ele está legal, como o Idalino fez no relatório dele, ele tinha licença, estava... Ele apresentou. O auto, meu entendimento, foi lavrado equivocadamente. Mas alguém quer manifestar? Em votação, lembrando que o voto do relator e o meu voto é pela anulação do auto de infração. Voto com o relator. Também. Eu acompanho o voto do relator, né, pela anulação do auto, tendo em vista que foi muito bem elaborado, né, constatou realmente que a linha tinha autorização lá para a linha. Acompanho o relatório do relator. A secretária para consignar que o auto foi julgado e anulado por unanimidade dos votos da Câmara de Julgamento. O próximo item da pauta. Terezinha? Qual o próximo item da pauta? Tá muda. Item 3. Apresentação e discussão de processos a serem relatados pelo relator Paulo Henrique Oliveira Marques. É o processo 3.1, 2022, final 2800.
Com a palavra, o membro Paulo Henrique. Paulo Henrique vai fazer o seu relato, voto. Relator. Do processo 2022, final 2800. Então, interessado expresso Maia Limitada, processo 022.000.29.00.2800, auto-infração número 41.270, datado de 4/5/2022, dispositivo legal, inciso 5 do inciso 5º do artigo 12 da Resolução 297/2017, Conselho de Gestão, alterar o esquema operacional sem autorização da GE. A defesa é intempestiva, foi protocolada no dia 22/6/2022 no protocolo da GE. Faz a leitura do relatório, trata de recurso contra de infração 41.270, lavrado em nome da empresa Expresso Maia Limitada, CNPJ 01526-219.000 de Ré 91, com base no inciso 5º do artigo 12. Resolução 297/2017, Conselho de Gestão. A empresa foi notificada na forma legal no dia em 20/5/2022, conforme aviso de recebimento AR. Apresentou intempestivamente a defesa no dia 22/6/2022, conforme documento anexado aos autos e autenticados. Considerando que o prazo limite para interposição da defesa seria a data de 7/6/2022, já considerando apenas os dias úteis e começando a contagem, primeiro dia útil a partir do recebimento. Todavia, a defesa só foi apresentada em 22/6/2022. Assim, a defesa é intempestiva, não adentrando na análise do mérito e peças carreadas aos autos. Em síntese, o relatório. Fundamentação em voto. A defesa apresentada é intempestiva, não respeitando o prazo processual para apresentação de defesa, apresenta o artigo 89 do Decreto 9533/2019, que regulamenta a Lei 3.569 de 99. Aduz o artigo 89, na instrução dos processos, inexistindo disposição específica deste regulamento, as partes interessadas serão notificadas para a prática dos atos necessários no prazo de 10 dias para a apresentação de defesa e interposição de recurso, a linha 1, apresentação de defesa, inciso 1, inciso 2, interposição de recurso. Parágrafo 1º, os prazos começam a ocorrer a partir da data da ciência oficial, excluindo-se da contagem o dia de começo, incluindo-se do vencimento. Estou fazendo uma ressalva, na GE era uma bagunça essa questão de prazo recursal. Aí teve agora um parecer recente aí dizendo que são 10 dias úteis, a contagem é feita dessa forma que eu li aí. Ainda quanto ao prazo, em período de sacar, resolução 297, não, considerando-se, ainda quanto ao prazo interperíodo de sacar, resolução 297/2007, Conselho de Gestão, com redação dada pela resolução normativa 45/2016, Conselho Regulador, artigo 19, entre aspas, lavrado, o auto de infração será expedido notificação ao infrator por remessa postal com aviso de recebimento para o prazo de 10 dias, sob pena de revelia, apresentar defesa endereçada à GE ou, se for o caso, pagar a multa. Assim, considerando que a autuada é autorizatária, portanto, conhecedora das leis e resoluções que regem o serviço realizado, não é admissível uma falha de procedimento, e ainda que, em determinados casos, o relator possa entrar no mérito a fim de esgotar a matéria, a análise do caso em tela foi superficial, entendendo que o direito à ampla defesa e o contraditório não será ferido, pois, além da instrução processual correta, o autor tem ainda a segunda instância de julgamento, caso assim decidir fazer. Sendo assim, voto considerando que gosto dos autos a defesa é intempestiva, voto pela manutenção do auto 41.270, pois o senhor Lavrado não atendeu as formalidades legais e regimentais. Que eu só faço uma observação, que eu participei da penúltima ou última reunião do Conselho de Gestão, e lá surgiu essa dúvida, se no caso de intempestivo você entraria no mérito, você faria essa análise. Aí eles consultaram até a setorial lá, a procuradora setorial, ela, não, isso aí em relação à segurança jurídica, não estaria dando condições iguais aos demais, mas eu, no meu entendimento, até depois eu pensei, eu acho sim que deve entrar no mérito, sim, fazer uma análise, apesar de ser intempestiva. Eu acho que é uma forma de você até valorizar ali o trabalho da pessoa, né? Você se livrar daquilo só por ter apresentado fora do prazo. Então, mas o procedimento...
E o Gilvan, eu li aqui o voto dele, ele entrou no mérito, mas realmente nesse caso aqui, a defesa é totalmente consistente, né? Então não houve assim, nenhum pecado lá, nenhum prejuízo por parte da defesa. Mas no caso de revelia, realmente não há necessidade de você entrar no mérito, né? Isso é pacífico. Não, mas eu olhei, parece que até no CREA, um desses CREAs aí, em recurso lá, parece que eles entraram no mérito, mas eu não encontrei um local assim que diz que realmente a intempestividade que já finaliza ali, eu não sei. Feito o relato e voto do membro Paulo, o processo está aberto para manifestação dos demais membros. Danilo, eu só gostaria de tirar uma dúvida. A defesa é intempestiva ou o autuado é rebelde? Intempestiva. A defesa é intempestiva. Não, porque falou em rebeldia, eu não entendi. Ok, muito obrigado. Como ninguém se manifestou, eu vou fazer a leitura do meu voto. Processo número 2022, final 2800, interessado Expresso Maia Limitada, auto de infração 41.270. Trata o processo do auto de infração número 41.270, lavado em nome da empresa Expresso Maia Limitada, com base no inciso 5º do artigo 12 da Resolução 297/2007 CG, por alterar o esquema operacional sem autorização da GR. Consta dos autos que a empresa alterou o esquema operacional da linha 002-08600 Goiânia-Nazário para realizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no trajeto Goiânia-Santa Bárbara. A empresa foi autuada no perímetro urbano de Santa Bárbara e o veículo de placa JRP 0534 está corretamente identificado no auto de infração número 41.270, inclusive com a sua foto. Consta também dos autos cópia dos bilhetes de passagem. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 404/2022 e AR recebido em 20/5/2022. Notificada, apresentou intempestivamente sua defesa, que passa a fazer parte integrante deste auto. Alega em resumo em sua defesa o seguinte: 1. Inicialmente, menciona a total ausência de provas para comprovar o ilícito supostamente praticado pela empresa Expresso Maia Limitada. 2. Menciona dispositivos da Constituição, jurisprudência e doutrina que entende ser aplicável ao caso em exame. 3. Entende que não existe provas para comprovar a suposta prática do ato caracterizado na ocupação e, desta forma, deve ser prestigiada a presunção de inocência da impugnante. 4. Ao final, requer que o auto de infração lavrado em nome da empresa seja julgado improcedente. A defesa também foi objeto de análise dos termos do relatório número 93/2022. Inicialmente, verificam que a defesa não atende a requisito básico inerente à sua tempestividade e, desta forma, não deve ser conhecida. Embora a defesa não deva ser conhecida, por cautela passo a analisá-la contra o mérito. Em sua defesa, menciona dispositivos da Constituição, jurisprudência e doutrina que entende ser aplicados ao caso de exame e não questiona de forma objetiva o real motivo do ato infracional de que trata o auto de infração número 41.270. As razões apresentadas na defesa são genéricas e não se aplica de forma objetiva à matéria de que trata o processo e, desta forma, não dão sustentação legal para anular o auto de infração número 41.270. O ato infracional está efetivamente caracterizado e comprovado nos autos, ou seja, a alteração do esquema operacional da linha 0028600 Goiânia-Nazário para realizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no trajeto Goiânia-Santa Bárbara. Quanto ao auto de infração número 41.270, foi lavado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 41.270, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo,
Um agravante que sua defesa é não conhecida em face de sua intempestividade. Voto pela sua manutenção. O processo continua em aberto para manifestação dos demais membros da Câmara. Dalina, onde que está escrito revelia aqui? Não estou achando aqui no meu relatório. Não foi você que falou, foi no comentário do Gilvan que ele falou que quando é revelia ocorre. Porque a revelia é ausência de contestação, né? Aí o réu é declarado lá revelia. Então tá certo. Como não tem mais nenhuma manifestação, o processo está aberto para votação, frisando que existem 2 votos pela manutenção do auto de infração. Voto também com a manutenção. O relator. O relator. O relator. Então, a secretária, para consignar que o processo foi julgado e o auto de infração foi mantido por unanimidade dos votos dos membros da Câmara de Julgamento. Próximo item da pauta. Item 3.2, processo 2022, final 3061. A palavra está aberta ao membro Paulo Henrique de Oliveira para fazer o seu relato de voto. Vamos passar a leitura. Interessado Juarez Mendes Melo, 0 CNPJ 01526 169 mil de ré 42, processo 022 00029 003061. Autenticação de número 41.289 de 11/5/2022. Dispositivo legal os 3 processos que eu peguei é o mesmo dispositivo legal. Esse sigo o artigo 12 da Resolução 297 do Conselho de Gestão. Alteraram o esquema operacional sem autorização da GE. A defesa é tempestiva, foi protocolada em 20/6/2022. Faça a leitura do relatório. Trata de recurso contra a autodeclaração 41.289, em nome, lavrado em nome da empresa Juarez Mendes Melo Limitada, com base no inciso 5 do artigo 12 da Resolução 297. A empresa foi autuada no terminal rodoviário de passageiros, TRT de Varjão, por alterar o esquema operacional da linha Goiânia-Palmeiras de Goiás, entre parênteses, via Cesarina, linha convencional 19.116-00 e via Campestre de Goiás, linha convencional número 19.117-00. Fiscal João José Ferreira, assistente de regulação e fiscalização, lavrou o auto de infração 41.289, com base no inciso 5 do artigo 12 da Resolução 297, por alterar o esquema operacional sem autorização da GE. Consta no relatório circunstanciado que o veículo de placa JHK 8817, modelo M Polo Torino U, que estava realizando embarque e desembarque, entre parênteses, cessão, no TRP de Varjão, em desacordo com o quadro operacional aprovado pelo ente regulador, causando atraso na viagem dos passageiros e aumentando o percurso. Consta dos autos o despacho 427/2022, a reincidência específica para a empresa Juarez Mendes Melo, tendo em vista que já tinha sido notificada anteriormente pela mesma infração nos últimos 12 meses, contados a partir do dia 11/5/2022. A notificação 467/2022, SUP, foi encaminhada para a autuada através de AR Correios e foi recebida no dia 3 de junho de 2022, sendo que a aludida defesa, com argumentos, foi protocolada nesta agência reguladora no dia 20 de junho de 2022, portanto, se faz... Tudo isso aí só para dizer que ela se faz tempestiva, né? Eles falaram que ela é tempestiva. Em análise, defesa e documentos apresentados, onde a empresa assim se manifesta que não consta no auto de infração a assinatura do agente autuante com a sua qualificação, pairando dúvida de quem foi o responsável e se estava presente no momento da fiscalização, além de constar no auto de infração qual a linha que supostamente estava sendo realizada em desacordo com o quadro estabelecido. Item 2. Em razão da pandemia, apresentou o quadro de horário atualizado na GE das linhas exploradas, dentre elas Goiânia, Palmeiras de Goiás, Goiânia, Varjão e outras. A Lei 3.800/2021, no artigo 24, estabelece que, inexistindo disposição específica, os atos de órgão de autoridade responsável pelo processo
pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados em 5 dias, podendo esse prazo ser dilatado até o dobro por motivo justo, devidamente comprovado, grifo. Nota-se que entre a lavratura do AI e a notificação da autuada passaram-se mais de 20 dias. A autuada, no final das alegações, requer que seja recebida a defesa para, ao final, determinar o cancelamento e arquivamento do auto de infração. Eis que, nulo e improcedente, por assim ser, de direito e justiça, em síntese é o relatório. Fundamentação e voto. Nos termos do artigo 32, inciso 5, combinado parágrafo único da resolução 297, a autuada deve juntar a defesa do seu contrato social, estatuto e ou documentos que comprovam o poder de gerência do representante legal, sob pena de não ser levado em consideração. Verifica que a defesa atendeu este requisito de sua admissibilidade, assim conheça a defesa porque presente os requisitos de sua admissibilidade. Passando a analisar sua fundamentação, o auto 41.279 está assinado de forma legal pelo agente João José Ferreira, corretamente identificado como CPF 439-241-311-04, em conformidade com o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 17.039/2010. O auto de infração foi lavrado no momento da fiscalização e uma via foi encaminhada por e-mail para a empresa Juarez Mendes Melo Limitada. Em fase alegação da autuada que o número da linha objeto do auto de infração não foi informado, verifica-se que está consignado no auto, no AI, o número da linha Goiânia-Palmeiras de Goiás. Não se aplica ao caso em exame o que estabelece a Lei 3.800, Lei de Processo Administrativo no Estado de Goiás, pois o Serviço Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Goiás é regido por legislação própria e os atos normativos editados na forma legal pela GR e os atos administrativos. A nota técnica 3/2021, que foi encaminhada a todas as empresas do transporte regular pelo ofício circular 4/2021, em nenhum de seus dispositivos autoriza a alteração de itinerário, mas tão somente permite a flexibilização de horário. Não só o ofício circular 4, mas o 3, o 2 e o 1, nenhum autorizado. Ademais, a empresa é reincidente específico, conforme depreende o despacho 572/2021 da Coordenação de Fiscalização, CFT, tendo em vista que a autuada já foi notificada anteriormente por infrações do mesmo grupo, na Resolução 297, nos últimos 12 meses, contados a partir do dia 17 de 12 de 2021. Quanto ao auto de infração 41.228, constata-se que o mesmo não atendeu os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo para sua materialização, e considerando que os atos praticados pelo agente fiscal no exercício de sua fiscalização têm presunção de veracidade, como entendimento, veracidade, presunção relativa, não absoluta. É importante destacar que compete a GR regular controlar o fiscalização do Serviço de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Goiás, nos termos do inciso 3º da Lei 3.569, do Decreto 9.533, bem como do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673, de 21 de novembro de 2014, e do artigo 2º do Decreto 8.444, de 1º de setembro de 2015. Tendo por concluir a análise das peças dos autos, apresento o seguinte voto. Considerando tudo que consta dos autos, que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração 41.279, pois ao ser lavrado atendeu a todas as formalidades legais, que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, sendo assim, voto pela sua manutenção. Este é o meu voto. Pelo relato do voto pelo membro Paulo, o processo está aberto para manifestação dos demais membros da Câmara. Boa tarde. Só queria comentar. Pode falar, Dali. Eu só queria comentar que o auto de infração é datado de maio. Tá? E o despacho da Gerência de Transporte, 427, ele é de 20 de maio, falando que é reincidência específica. Ainda colocou o processo 4439. Só que nessa data, ela não poderia afirmar que ele era reincidente, porque ele não tinha transitado em julgado. Inclusive, a resolução final desse processo ela é de junho. E ele só foi cientificado no final de junho. Então, essa reincidência, nesse caso, cai por terra.
Porque no dia que ela foi autuada, ela não tinha transitado em julgado ainda o processo 2021-4439. Porque essa reincidência não vai alterar e influir em nada nisso aqui, nesse áudio. Sim, Idalino, eu quero fazer um esclarecimento aí. A Lei 13.569, ela define o que é reincidência na GR. Exato. É simplesmente praticar a mesma infração durante o período de 1 ano. Ela não fala em trânsito julgado, não fala. Ela é diferente, ela tem um rito próprio que você cometeu uma infração hoje. Se dentro de 1 ano você cometer outra infração na mesma modalidade, você é considerado reincidente. Inclusive, existe parecer da Procuradoria-Geral do Estado referendando isso aí. Ok, eu entendo o seu posicionamento, eu tenho 2 posições a dizer. O fato de ser uma infração não quer dizer que a pessoa cometeu infração. Ela pode ser anulada como foi o processo anterior. Aí cai por terra todo esse argumento, ser autuado. E segundo, parecer de procuradoria, para mim, o nome já fala, parece ser, não é definitivo. Do meu jeito, eu estou parecer do membro da minha. Não tem problema algum. Então, procuradoria, para mim, e risco nada, parecer é a mesma coisa. O meu parecer e o parecer da procuradoria tem o mesmo valor jurídico. Isso aí então, segundo argumento também cai por terra. Então, a minha posição é essa. Agora, a lei, viu, Idalino? A lei... A autuação, ela só se efetiva com trânsito em julgado. Porque, como foi autuado, o processo anterior foi anulado, então a pessoa poderia ter sido considerada reincidente e com o auto de infração anulado. É posição, a gente entende. Eu só quis fazer o comentário. Agora, depois você podia dar uma olhadinha, eu concordo até com o seu posicionamento, mas era bom depois você dar uma olhada na Lei 3.569 com você. Ela é completamente diferente. Alguém mais quer se manifestar? Então, eu faço ipsilitris a fala do Gilvan. Eu concordo até com o seu posicionamento, mas a lei, da qual eu li também lá, ela não faz essa transitada em julgado em referência a isso. Eu penso talvez só começar também a ficar naquela, se transitou, história até custoso, dificultoso, né, para lá, para fiscalização. Ela só fala o prazo de 1 ano, né? Se você cometer uma infração no mesmo período, ela é considerada... E essa reincidência, ela vai ser importante lá no conselho. Aqui, que não. Estamos jogando alto. É no ato de pagamento, porque ela onera o pagamento. Agora, é o seguinte, tudo bem. Ninguém é condenado, ninguém pode ser condenado enquanto o trânsito está em julgado. Se encerrou. Uma infração não tem vida própria, por si só. Cada um tem o seu posicionamento. A lei não pode falar assim, senão, se você foi autuado, você é reincidente. Não. A autuação pode cair. Pode cair. Cai por terra tudo. Por que vai criar reincidência? É só posicionamento. Tudo bem, mas eu penso também que são mundos distintos. Processo administrativo é uma coisa, processo judicial é outro. Agora, e tem outra coisa. De transitar. Tem outra coisa. Esse questionamento da lei da GR, ninguém nunca questionou. E para mudar isso aí é só através do ADIM. Isso não foi objeto de questionamento nenhum. Não, o meu posicionamento é querer mudar. Eu vou não. Perfeitamente, Davi. Eu assino ele, eu não corro das minhas responsabilidades. Eu só estou falando que ninguém nunca questionou, né? E já deveria ter feito. Bom, faz a ressalva do seu posicionamento, aí. Vou fazer todas as vezes, certo? Exatamente. Eu vou ler meu voto. Processo número 2022, final 3061, interessado Juarez Mendes de Melo Limitada. Trata o processo do auto de infração número 41289, lavrado em nome da empresa Juarez Mendes de Melo Limitada, com base no inciso 5 do artigo 12 da Resolução 297/2007 CG, por alterar o esquema operacional sem autorização da GR. Constam dos autos o despacho número 425/2022, CFT, para sanear o processo na seguinte forma, abre aspas, onde se lê, descrição em branco, leia-se, veículo que realiza a linha Goiânia-Palmeiras está operando em desacordo com o quadro estabelecido, fazendo cessão na cidade de Varjão.
realizando o embarque e desembarque no terminal de passageiros da ANP da cidade. Fecha aspas, SIC. A empresa foi autuada em fiscalização de rotina na região do Varjão por alterar o esquema operacional da linha Goiânia-Palmeiras, ao realizar sessão não autorizada nesta cidade, alterando o esquema operacional autorizado pela GR, consoante se vê no relatório circunstanciado. O veículo de placa JHK 8817 está corretamente identificado no auto de infração, inclusive com sua foto anexa ao relatório de fiscalização. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 467/2022, IAR, recebido em 3/6/2022. Notificada na forma legal, apresentou tempestivamente sua defesa, que passa a fazer parte integrante deste ato. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório número 95/2022. Em síntese, o relatório. Conheço da defesa porque apresente os requisitos para sua admissibilidade, mas entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação. A preliminar levantada na defesa de que o auto de infração número 41289, de que não consta a identificação e assinatura do agente fiscal, não procede. O auto de infração número 41289 está assinado na forma legal e o agente fiscal João José Ferreira, corretamente identificado, inclusive com o número de seu CPF 439-241-311-04. 2. Uma via do auto de infração foi encaminhada eletronicamente para a empresa autuada, via e-mail registrado na GR e devidamente caracterizado no auto de infração. 3. O auto de infração foi lavrado no ato da fiscalização e não existe obrigação legal de um puro ciente na segunda via. 4. Menciona em sua defesa dispositivo inerente à Lei 13.800/2001, que não se aplica ao caso em exame, que é regulado, controlado e fiscalizado pela GR, com base em legislação própria, principalmente a Lei 18.673/2014 e o seu regulamento, aprovado pelo Decreto 8.444/2015 e nos atos normativos editados pela agência. 5. Os argumentos e justificativas apresentadas à defesa não dão sustentação legal para anular o auto de infração número 41.289. A infração está caracterizada e efetivamente comprovada, ou seja, a alteração do esquema operacional da linha Goiânia-Palmeiras. Quanto ao auto de infração número 41289, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 41289, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. O processo continua em aberto para manifestação de qualquer membro da Câmara. Como ninguém se manifestou, está em votação o processo com a ressalva de que já existem 2 votos pela manutenção do auto de infração. Eu quero consignar que coloque em ata que o meu voto é pela manutenção do auto de infração, retirando-se o texto que versa sobre reincidência específica. Porque eu não vejo a reincidência, porque no dia da autuação não existia transitado jurado do auto de infração que foi considerado para reincidência. Só isso, por favor, consignal. Perfeito. Os demais membros? Meu voto é com o relator. Meu voto é com o relator. Andréia? O relator pela manutenção do auto. Então, que a secretária faça consignar que o auto foi julgado e mantido por unanimidade e que conste a ressalva do membro da Lino de que mantém o auto, mas com a ressalva de que entende que não existe caracterização de revelia de que trata a Lei 13.569. Residência específica de que trata a Lei 13.569. Próximo item da pauta. Secretária, a senhora poderia, se tiver nenhum problema, passar agora para o Idalino, só para dar um tempo de descanso aqui, aí eu leio o meu aqui no final.
Certo. Pode ser. Item 4. Apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Idalino Serra Hortêncio. É o processo 2022, final 3057. Com a palavra o membro Idalino para fazer o relato do item 4.1, processo 2021-3057. Relatório 82, Engraçado Juarez Mendes Limitada, processo final 2022, final 3057. Trata processo de auto-infração 41288, lavrado em nome da empresa Juarez Mendes Melo, com base no inciso 7 do artigo 12 da resolução 297/2007-CG. Consta do relatório circunstanciado que a empresa interrompeu sem autorização da GE a operação da linha 19.122-00 Goiânia Varjão, Goiás. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 465/2022 e a AR recebida em 3/6/2022. Notificada, a empresa apresentou tempestivamente sua defesa, que passa a fazer parte integrante deste ato. Em análise da defesa dos documentos apresentados, onde a empresa assim se manifesta. 1. Que, abre aspas, não consta do auto de infração a assinatura do agente atuante com sua qualificação vide inciso 7 do artigo 18 da resolução 297/2007, CG. Alegando dúvidas de quem foi o responsável e se estava presente no momento da fiscalização, fecha aspas. Que, abre aspas, a GR não cumpriu o que determina a Lei 13.800/2001 quanto ao prazo para a prática de ato administrativo, visto que o tempo decorrido entre a lavratura do auto de infração e a notificação decorreram mais de 20 dias, assim mais um motivo pela nulidade do ato, fecha aspas. 3. Que, abre aspas, o agente atuante ao lavrar o auto deixou de observar a motivação do ato, fecha aspas. Anota que, abre aspas, não consta do qual horário que supostamente estava sendo interrompido sem autorização, prejudicando os moradores da região, fecha aspas. A autuada ao final das alegações requer que seja recebida a defesa para, ao final, determinar o cancelamento do arquivamento do auto de infração, eis que nulo e improcedente, por assim ser de direito e justiça. Em síntese, é o relatório. Conheço a defesa, porque a presença requisita sua admissibilidade, mas entendo vazio se provide de qualquer fundamentação. Pois, 1. O auto de infração 41288 está assinado de forma legal. E o agente João José Ferreira, identificado como número do seu CPF, 439241504. 2. Uma via do auto de infração foi encaminhada eletronicamente para a empresa autuada, e e-mail registrado na GR devidamente caracterizado no auto de infração. 3. O auto de infração foi lavrado no ato da fiscalização, então existe obrigação legal de apoio ciente na segunda via. 4. A notificação é datada de 20/5/2022. Assim, a alegação da autuada não encontra respaldo. 5. A caracterização da linha foi notada na auto de infração, linha 19.122-00, Goiânia Varjão. A infração está efetivamente caracterizada e comprovada nos autos. Quanto ao auto de infração 41288, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular a auto de infração 41288, pois ao ser lavrada atendeu as formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. Feito o relato e voto do membro Idalino, o processo está aberto para a manifestação dos demais membros da Câmara. Como ninguém se manifestou ainda, eu vou fazer o meu voto. Processo número 2022, final 3057, interessado Juarez Mendes de Melo, limitada. Trata o processo do auto de infração número 41.288, lavrado em nome da empresa Juarez Mendes de Melo, limitada, com base no inciso 7º do artigo 12 da resolução número 297/2007 CG, por interromper sem autorização o serviço da linha 19.122-00 Goiânia Varjão. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 465 e AR recebida em 3/6/2022. Notificado em 3/6/2022 para apresentar sua defesa no prazo de 10 dias úteis, via AR, recebido em 3/6/2022, o fez tempestivamente em 20/6/2022, em razão do feriado e ponto facultativo da GR, consoante se vê em sua defesa, o referido documento passa a fazer parte integrante deste ato. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório número 82/2022. Em síntese, é o relator.
Conheço da defesa, porque apresente os requisitos para sua admissibilidade e entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação. A preliminar de que o auto de infração é nulo não procede, pois o agente fiscal João José Ferreira está corretamente identificado, inclusive com o seu CPF, número 4392413110004, e assinado eletronicamente nos termos que dispõe o parágrafo 2º, o artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 2, a linha B da Lei 17.039/2010. Quanto à alegação de que não foi atendido o prazo mencionado na Lei 13.800/2001 para a lavratura do auto-infração, não se aplica ao caso em exame, pois o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros é regulado, controlado, fiscalizado, com base em legislação própria, Lei 18.673/2014 e seu regulamento, Decreto número 8.444/2015 e nos atos normativos editados pelo GE. Os demais argumentos justificativos apresentados na defesa não dão sustentação legal para anular o auto de infração número 41.288. O ato infracional está caracterizado e comprovado nos autos, ou seja, a empresa Juarez Mendes de Melo Limitada deixou de operar a linha número 19.122.00 Goiânia-Paixão e, em sua defesa, em momento algum, questionou de forma objetiva o real motivo da infração. Quanto ao auto de infração número 41.288, foi lavado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando o que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular a autuação número 41.288, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. O processo está aberto para alguma manifestação dos demais membros. Como ninguém se manifestou, está aberto para votação, com a observação de que existem 2 votos, o meu e do relator, para a manutenção do auto de infração. A manutenção do auto 41288. Voto com o relator. Eu voto com o relator e Dalino também. Eu voto também com o relator. Secretário, para consignar que o auto foi julgado e mantido à unanimidade pelos membros da Câmara de Julgamento. Próximo item da pauta. Item 3.3, ser relatado pelo relator Paulo Henrique Oliveira Marques, é o processo 2022, final 31/24. A palavra ao membro Paulo Henrique Oliveira Marques. Ok, obrigado. Passo a leitura do relatório. Interessado Expresso Maia Limitada, CNPJ 01.526.319, NIL de Ré 91, processo é o de número 2022.000029.0031.24, número do auto 41.313, datado lavrado em 12/5/2022, por infringir o dispositivo legal do inciso 5º do artigo 12 da Resolução 297/2017, Conselho de Gestão, alterar o esquema operacional sem autorização da GR. A defesa ela é tempestiva, foi protocolada no dia 22/6/2022. Passa a leitura do relatório. Trata de recurso contra o auto de infração 41.313, lavrado em nome da empresa Expresso Maia Limitada, CNPJ, lido lá atrás, com base no inciso 5º do artigo 12, Resolução 297, alterar o esquema operacional sem autorização da GR. A empresa Expresso Maia Limitada foi autuada pelo fiscal Juscelino Vaz de Almeida, assistente de regulação e fiscalização, relatório de fiscalização anexo, porque estava realizando embarque e desembarque de passageiros entre os municípios de Goiânia e Santa Bárbara de Goiás, entre parênteses, linha 01108-1, barra da aviação goianésia, essa linha da aviação goianésia. O veículo objeto auto de infração 41.313 é o de placa JRP 0534, Bahia, marca Marco Polo Viaggio R, conduzido por José Pereira do Nascimento Filho,
CPF 719-395-201-34, CNH 00-99-019-8540, categoria AD. Despacho 44/2022, da Coordenação de Fiscalização e Transportes informa que após consulta nos arquivos da Coordenação de Fiscalização, foi constatada reincidência específica em face à empresa Expresso Maia, tendo em vista que já teria sido notificada anteriormente pela mesma infração na Resolução 297 nos últimos 12 meses, contados a partir do dia 19/5/2022. A notificação 473, de 6 de maio de 2022, foi encaminhada para a autuada através do AR Correios e foi recebida na data de 6 de junho de 2022, sendo que a defesa, com argumentos, foi protocolada na GR no dia 22 de junho de 2022, tudo isso para dizer que ela se faz tempestiva. Em análise da defesa e documentos apresentados, onde a defesa assim se manifesta, inicia prescrevendo o artigo 5º LV111, vou arriscar dizer isso aqui que eu posso incorrer erro, né? Esse L romano aqui. Que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Desse dispositivo, depreende-se que os particulares submetidos ao poder punitivo estatal é assegurada a garantia constitucional da presunção da inocência. Item 2, alega também, no corpo da defesa, que a presunção de inocência admite prova em contrário, que deve ser produzida pela parte que acusa, e ainda que o ônus de produzir tal prova contrária compete à administração pública, a quem incumbe trazer aos autos elementos que provem que o acusado, agindo com culpa, praticou a infração administrativa, não se descumbindo de tal ônus da administração, não pode impor a sanção administrativa, pois permanece incólume a presunção da inocência. Cita ainda o artigo 2º da Lei 4.717/65, Lei de Ação Popular, são, artigo 2º, são nulos atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas, nos casos de incompetência, vício formal, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos, grifo da defesa, né? E o desvio de finalidade. É autuado no final das alegações, requer que seja julgado improcedente o referido auto de infração e arquivado o processo pela ausência de informações indisponíveis para o documento e requer provar o alegado por intermédio de todos os meios de prova em direito admitido. Só fazendo uma ressalva que a defesa Expresso Maia, ele só muda o número do auto de infração e o processo. E o número do processo é padrão. Então, eu nem entendo muito bem quando ele entra nesse direito tributário aqui. Todas são assim, então. Todas, né? Todas são assim, sem exceção. Vai entender. Será que pensa que ganhando grito? Sei lá. Da fundamentação e voto. Nos termos do artigo 32, inciso 5º, combinado parágrafo 1º da edição 297, a autora deve juntar à sua defesa o contrato social, o estatuto e os documentos para comprovar o poder de gerência do seu representante legal, sob pena não ser levado em consideração. Verifique que a defesa atende a esses requisitos, sua admissibilidade, assim como a defesa, porque presente os requisitos de sua admissibilidade, passando a analisar a sua fundamentação. O auto de infração 41.319 está assinado na forma legal, Juscelino Vaz, pelo fiscal, Juscelino Vaz de Almeida, CPF, assistente de regulação, agiu ao lavrar em conformidade com o artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 3º, a linha B da Lei Estadual 1739 de 2010. Só para dizer que esse auto de infração ele é eletrônico. Então, assim, no momento que ele lavra ali, ele já start lá, o e-mail já cai lá para a empresa lá, então ela já é notificada. Em ato contínuo, o auto de infração foi encaminhado eletronicamente, emaia.diretoria@yahoo.com para a empresa autuada via e-mail previamente registrado na GR. Assim, verifica-se que o auto foi lavrado no ato da fiscalização e que não existe a obrigação legal de opor o ciente na segunda via. As alegações da defesa, em tese, são genéricas, estão apresentando elementos, evidências, provas que possam alterar os fatos narrados no auto de infração relatório de fiscalização, em consequência, anular o auto de infração 41.313.
Verifique-se que o auto de fração 41.303 foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários à materialização do ato administrativo, não constatando nenhum erro que possa invalidá-lo ou anulá-lo, e considerando que os atos praticados pelo agente fiscal no exercício da atividade fiscalizatória têm presunção de veracidade relativa, destacamos que compete a GR regular, controlar e fiscalizar nos termos da Lei 13.569, do Decreto 9.533 e do Decreto 8.444, de 1º de setembro de 2019, tendo por concluir a análise das peças do auto, apresento o seguinte voto. Considerando que consta dos autos que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração 41.303, pois, ao ser lavrado, atendendo as formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituir, voto pela sua manutenção. Feito o relato e voto do membro Paulo, o processo está aberto para manifestação dos demais membros da Câmara. Membro Dalino, eu cometi uma falha no processo primeiro, 2.800, porque eu não averiguei um dado. E aqui nesse, eu estou vendo. Qual que é a autuação clara? Porque ele fala alterar o esquema operacional. A linha... Qual foi o ponto que ele alterou? Foi horário? Foi roteiro? O que foi? Linha. A linha. O que ele deveria fazer? O que ele fez? Ele alterou, Idalino, o esquema operacional da linha 002-08600, Goiânia-Nazário. Goiânia-Nazário. Ele estava fazendo Goiânia-Santa Bárbara. Ele estava fazendo Goiânia-Santa Bárbara. Isso aí foi para Santa Bárbara. Simples assim. Santa Bárbara é o caminho de Nazário. Oi? Santa Bárbara é o caminho de Nazário. Mas tudo bem, o que tem a ver mais? Ele não tem sessão lá. Ele não tem sessão lá. Ele não tem simplesmente sessão. Chega na rodovia, entra ali, passa lá e volta e continua. Está alterando o esquema operacional. Deve ter uma outra empresa aí, que eu nem sei qual que faz essa linha, Goiânia-Nazário. Goiânia-Santa Bárbara. Goiânia-Santa Bárbara. Eu estou falando de Santa Bárbara, está no trecho de Nazário. Está. É isso que eu estou perguntando. Aonde que ele alterou? Ele fala assim, ó, eu tinha que fazer isso e fez isso. É isso que eu estou querendo entender. Só, por exemplo, eu tinha que passar ali e não passou, passou aqui. Aí eu entendo a alteração. Eu quero saber qual que é o sistema operacional dele, que está regulado, que está autorizado, e o que é que ele fez. Só isso. Ele está autorizado Goiânia-Nazário e ele estava fazendo Goiânia-Santa Bárbara. E ele está indo para Santa Bárbara. Santa Bárbara. Santa Bárbara está no meio. Mas não pode, ele não tem a linha lá. Ele não tem a linha é de uma outra pessoa. Aí como foi distribuído esse lote, eu não sei, né? Isso é lá atrás, lá que foi distribuído. Se é lógico, não é lógico, não é desse mesmo, não sei. Parece que agora estão refazendo, né? Parece que vai ter uma nova autorização. Quando tem dúvidas, não tem claro. Por exemplo, eu entendo que uma linha Goiânia-Nazário, que passa em Santa Bárbara está no trecho. É isso que eu estou explicando para você. Está no trecho. Para ele... O termo de autorização fala que ele passa em Nazário? É só Goiânia-Nazário. Não fala que ele passa em Santa Bárbara. Qual é o termo de autorização dele? É Goiânia-Nazário. 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 Não, mas eu estou dizendo o seguinte. Não é linha direta. Toda linha direta paga no meio das coisas que eu quero dizer. Idalino, tem muitas linhas diretas. Tem muitas linhas diretas. Tudo tem sempre diretas. Essa linha é direta? É direta, Goiânia-Nazário. Cadê o termo para a gente olhar? Goiânia-Nazário. Não, o termo que eu estou falando, tem que ter um termo de autorização. Lá que fala. O termo de autorização deve estar no site aí da GR, aí tem lá o termo de autorização, Goiânia-Nazário. E ele colocou até, fixou aqui os bilhetes aqui, ó, Expresso Maia, tal, R$10, R$18, R$10, é o valor correspondente a Goiânia-Santa Bárbara. Qual que é a linha aí? É Goiânia? Nazário. O número da linha, peraí, deixa eu ver aqui se tem onde está aqui o relatório. Deve estar no alto fração. Porque essas linhas tem um número antigo e tem um número recente. O site ainda tem que mexer lá no site, lá colocar, atualizar essas linhas aí. Você tem que identificar qual que é a linha, tem que estar no alto fração. Tá lá, mas ele fez por escrito lá, e não no mesmo, mas o número da linha.
Não, tá aí, Santa Bárbara. O número que eu estou dizendo. Paraúna, mas a linha é essa aí. Não, mas aí na defesa o cara, ele mesmo admite aí. É isso que eu estou dizendo para você. Eu não estou conseguindo enxergar clareza. É isso que eu estou falando. Eu não estou conseguindo enxergar clareza. Só isso. Uberlândia. Eu queria ver o termo para ver o que fala o termo. Só isso. Goiânia, Nazário. Aí, ó, viagem. Goiânia, Nazário. No alto de Brasil. Hã? O nome da linha é específico, é meramente um detalhe que tá. Goiânia Nazário, se você for aqui no site, tá lá no site da GE, número das linhas, tá lá. Você pega lá Goiânia Nazário, tá lá, 0. Parece que o primeiro código que apresenta a concessionária autorizatária e o outro é o número da linha. Então é 02, 08, sei lá o quê. Mas a linha é Goiânia Nazário. E essas linhas são codificadas. Aí tem aí ele vai lá e olha lá a relação lá, Goiânia Nazário é um código tal. Meramente detalhe, não é extensivo. É um complemento. É uma codificação. Código tal corresponde a Goiânia Nazário. Linha Goiânia Nazário tem um código tal. Pode continuar. Então tá. Eu vou ler o meu voto. Interessado Expresso Maia Limitada, processo 2022, 31, final 31/24. Trata o processo do auto de infração número 41.313, lavrado em nome da empresa Expresso Maia Limitada, com base no inciso 5 do artigo 5º do artigo 12 da resolução número 297/2007 CG, por alterar o esquema operacional sem autorização da GE. Consta dos autos que a empresa alterou o esquema operacional da linha 002-08600 Goiânia Nazário para realizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no trajeto Goiânia-Santa Bárbara. A empresa foi autuada no perímetro urbano de Santa Bárbara e o veículo de placa JRP 0534 está corretamente identificado na auto-infração número 41.313, inclusive com a sua foto. Consta também dos autos o termo de qualificação dos passageiros envolvidos, Sueli Maia de Lima e Milena Martins dos Reis, cópia dos bilhetes de passagem e carteira de identidade. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 473 IAR, recebida em 6/6/2022. Notificada apresentou tempestivamente sua defesa, que passa a fazer parte integrante desse ato. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório número 94/2022. Conheço a defesa porque apresento os requisitos para sua admissibilidade, mas entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação. Em sua defesa, menciona dispositivo da Constituição, jurisprudência e doutrina, que entende ser aplicada ao caso em exame, e não questiona de forma objetiva o real motivo do ato infracional de que trata o auto-infração número 41.313. As razões apresentadas na defesa são genéricas e não se aplicam de forma objetiva à matéria de que trata o processo e, desta forma, não dão sustentação legal para anular o auto-infração número 41.313. O ato infracional está efetivamente caracterizado e comprovado nos autos, ou seja, a alteração do esquema operacional da linha 002-08600 Goiânia Nazário para realizar o transporte rodoviário de passageiros, intermunicipal de passageiros, no trajeto Goiânia-Santa Bárbara. Acrescente-se a isso, a título de agravante, que a empresa é reincidente específica, conforme se vê no despacho 444/2022. Quanto à auto-infração número 41.313, foi lavado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto-infração número 41.313, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. O processo continua em aberto para discussão dos demais membros. Uma dúvida. Eu não consegui localizar aqui, Gilberto, o número dessa linha que você viu aí, 086. Aonde está isso no alto? Eu não consigo. Oi, Dalino, eu peguei aí, eu olhei, inclusive, o quadro operacional. Esse aí já é o número novo da linha, certo? Já é o número novo da linha.
Pois é, mas onde está no áudio? Tá não, né? Não, lá só tem o trajeto Goiânia. Pois é, e o termo de autorização traz o número 02700, não é 086. 86 Esse aqui é o número novo, Idali, é o número novo. Todas essas linhas foram renumeradas, Idali. Quando? Já tem bastante tempo. Pois é, eu estou com o termo aberto aqui, o termo aberto, o número da linha é... Não, foi depois disso aí. Quando fez a reestruturação do transporte, teve que renumerar todas as linhas. Mas depois de 2016. Não, foi bem depois. Se você pegar, tem uma resolução, depois você, por gentileza, checa, eu vou te passar um número. Não, eu já tenho minha posição, já tenho. Se a inflação está todo falho para mim. Não, mas a linha é Goiânia, aí é coisa interna, código de linha, é algo interno, que não vai invalidar em nada o alto, não prejudicou em nada. Paulo, Senhor? primeiro, o seu carro autuado, não adianta falar uma caminhonete S10, tem que dar o número do chassi, tem que dar a placa. Italiano? Não, mas a linha está caracterizada. Italiano? Depois eu vou te passar o número da resolução, para você ver, que alterou o número das linhas. Todos os números das linhas, se não me engano, é a resolução, não sei se é a 124. Eu estou dizendo o seguinte, tinha que constar isso numa situação. Pronto, ok. Sem essa identificação, para mim, o auto é falha. É a minha visão. Perfeito. E mais uma vez, eu vou falar mais uma visão. Considerado agora, neste processo, uma reincidência específica do processo que nós acabamos de julgar agora, que nem foi notificado da decisão da Câmara. Acabamos de julgar agora 2.800. Olha que absurdo. Desculpe, nós acabamos de julgar o processo e já estou falando que ele é reincidente. Então, eu já tenho minha posição. Eu concordo com você nesse aspecto aí, mas é o que está na Lei 13.569. Inclusive, a resolução... E deveria ser questionado. A resolução 297 não fala em autuação. Acabando de ver ela aqui. Ela fala em sanção. Não fala em autuação. A sanção é a penalidade. Então a penalidade só depois transitado do julgado. Não pode ser reincidente, então. Ela fala sanção. Idalino, o princípio legal da Lei 13.569, certo ou errado, é que dentro do prazo de 1 ano, se cometeu a mesma infração, ele é considerado reincidente. Isso aí para mudar, ou é só através de um projeto de lei alterar, ou através de uma ADI no Supremo. Não é não. A reincidência está caracterizada no despacho como resolução 297 de 2007. Está caracterizada em cima da resolução. E a resolução fala sanção no artigo. Então, é a mesma penalidade. Sanção é uma coisa, autuação é outra. São duas coisas distintas. Autuação é o início do processo e sanção é o final do processo. Perfeito. Então, a minha posição está tomada. Eu já tenho posição de voto. Feito o relato do relator e o meu voto, já está. Existem 2 votos pela manutenção do auto em moção. O processo está aberto para a votação dos demais membros. Eu voto contrário ao voto do relator, tendo em vista que o auto-fração, a meu ver, está eivado de vício, não tem identificação da linha e ainda fala em reincidência específica de um processo que nós acabamos de julgar nessa mesma reunião e o autuado nem tomou ciência desse julgamento, então não transitou julgado, então sou pela anulação do auto-fração. Ricardo e Andréa. Voto com o relator pela Manutenção. Oi? Pela manutenção. Eu voto pela manutenção. Até concordo com o Idalino com essa questão também da reincidência. Mas entendo, como o coordenador falou, se é um dispositivo da 13569, a gente vai ter que, então, solicitar, como o Gilvan comentou, solicitar uma modificação, porque o texto do artigo, o texto do dispositivo, realmente não é congruente, mas voto com o relator pela manutenção. Só lembrando, desculpe, só a informação, se você pegar o despacho, que define reincidência, ele se baseia na resolução 297 e não na lei. Okay? A resolução não fala em reincidência. Fala, mas em sanção, não na autuação.
A lei eu Não vou... existe e a lei fala em reincidência. Não sei. Eu não A lei é residência. Eu vou ler, eu não sei, tá? E mesmo se a lei falar em autuação, só transitado em julgado. Isso aí é a questão primordial do direito brasileiro. Ricardo. Meu voto é pela manutenção, junto com o relator. Secretário, para consignar que o processo foi julgado e, por maioria de votos, mantido o auto-infração com o voto contrário do membro Idalino. Eu gostaria que consignasse em ata que o meu voto contrário foi em razão da falta de identificação da linha, bem como a definição de reincidência específica, consultado num processo que foi julgado nessa mesma sessão. Que a secretária o faça. Próximo item da pauta. O item 5, encerramento. Antes de encerrar, eu queria falar que já foi feita a distribuição dos processos. O vídeo da distribuição está no site da GR. A ata de distribuição está no site da GR, para que todos possam ver. Os processos foram feitos a distribuição em conformidade com o que demanda o decreto, com a participação da secretária da Câmara de Julgamento e da gerência da Secretaria-Geral. Aí eu pediria aos nobres colegas que, assim que o relatório estiver pronto, disponibilizar no SEI, assinar, para que a gente possa fazer a pauta da próxima reunião com antecedência direitinho, porque nós temos que publicar a pauta com 3 dias de antecedência. E volta para o horário normal na próxima? Você está pensando que volta para as 10 horas ou continua às 14? Nós podemos, aí fica a critério de vocês, se quiser fazer às 14, se quiser fazer de manhã, nós podemos olhar isso. Eu gostaria de, só antes de fazer isso, eu gostaria de só fazer uma questão aqui. Eu estou vendo a lei, ok? A lei diz o seguinte, a lei não fala em infração à autuação, a lei diz que é porque o seu áudio está ruim, só para você não pôr a mão na boca, porque o áudio... O áudio não está bom, não. Então, tá bom, meu áudio está ruim porque eu estou trabalhando na GR e é o equipamento que ela me fornece. Cadê o... Então, essa culpa aí, o coordenador pode fazer um pedido para a informática para melhorar os nossos equipamentos, que são de baixo. Eu pedi só para você não colocar a mão na boca. Então, eu vou te ler aqui, vou ler o que fala a lei, tá? A lei diz assim, bem claro, entende-se por reincidência específica a repetição de falta igual natureza, após o recebimento da notificação anterior. Olha só. Aí ele diz o seguinte, a existência de sanção anterior será considerada como agravante da aplicação de outra. Então, não é autuação, é sanção. Então, mais uma vez, a lei fala que é só intransitado em julgado. Para quem entende, a sanção tem que estar definida, não só uma autuação. Está na lei assim e está na resolução assim. Então, não é autuação. O problema é que o que a GR está fazendo é um absurdo e ela mesmo contraria a própria lei que foi demandada pela Assembleia Legislativa. Então, ela está falando é sanção e não autuação. E eu penso que o momento oportuno dela atacar isso aí, o nível de grau de recurso, é lá no Conselho. Lá no Conselho vai ter essa oportunidade da reincidência. Eu vou te falar a verdade, não é aqui, porque eu vou te explicar o porquê. Se o nosso julgamento for mantido, a primeira instância, ela está definindo a reincidência. Tá bom? Então, não é lá no Conselho, não. Você é o julgador. Inclusive, se não recorrer, fica... Mas é o direito experiado, né? Ele vem constatando lá que ele tem direito aqui no recurso. Se não recorrer, fica esse acordo. Se não recorrer... Para manter a incidência, o Conselho é obrigatório ele entrar no mérito. Aí ele pode manter ou não. Mas é obrigatório ele analisar. É a nossa decisão, é isso que eu estou dizendo. Se não entrar, fica a nossa decisão. É isso que eu estou falando. Aí cabe a ele, né? Então, o local não é lá, não. O local são todas as instâncias de julgamento. Então, tá bom. Eu só queria deixar, porque eu fui ver a lei e eu encontrei lá. Muito obrigado. Aí eu pediria aos membros da Câmara para assinarem a lista de presença. Eu só gostaria, depois de encerrar aí, algo que não tem nada a ver com a reunião, daí encerrado, só um minutinho, 30 segundos, só para um questionamento. Fazer uma propaganda. Eu agradeço a presença de todos e dou por encerrada a reunião.
Então, encerrou? Não, porque Passarinho me disse aí que está tendo, parece, alterações no staff aí, no alto staff da AGR. Lá, procede isso aí ou não? Não, porque a administração é até regida pela transparência, né? Por isso, muitas vezes ele coloca um diário oficial para dar transparência aos áreas, ele não pode esconder nada. E a mulher de César não basta ser honesta, tem que mostrar ser honesta, tem que saber, o povo quer saber. Se fosse no âmbito privado, que tem segredo, mas no público não tem segredo, rege-se a publicidade dos áreas. Então, procede essa manifestação, tendo em vista que tem alguns membros que fazem parte do alto escalão gerencial. Está tendo algum murmurinho aí, burburinho que vai estar mudando a presidência? Silêncio no ar. Então, encerra-se a reunião. Encerra-se. Obrigado a todos. Então, Não esqueçam de assinar a lista de presença. O processo, o número do processo, Gilmar, é o 2021, 175. final 0175. Ok. Obrigado, Pedro. Obrigada. Obrigada.